Olá pessoal, essa é a nossa primeira videoaula, onde a gente vai trazer uma aula introdutória de nivelamento, onde nós vamos falar um pouquinho sobre conceitos fundamentais como notação científica, exponenciais, logaritmos, unidade de medida, algarismos significativos e unidade de concentração. Quando a gente fala de notação científica, basicamente a gente está querendo normalizar ou normatizar toda a conversa científica existente no mundo. Muitos países usavam suas medidas próprias, como pés, jardas, galões e assim por diante. E isso causava um conflito muito grande na ciência, porque cada país usava as suas unidades e aí tinha uma confusão danada nesse cenário. A comunidade internacional procurou instituir unidades comuns, que são chamados os sistemas internacionais de unidade. Também foi instituída durante esse processo todo a representação dos números. A notação científica, ela nada mais é do que a demonstração dos números em uma ordem de grandeza menor. Então, números muito grandes ou números muito pequenos, na ordem de milhões, bilhões, elas podem ser representadas de forma simplificada, utilizando as expressões 10 elevado a algum número, representando um valor maior, um valor grande ou um valor pequeno. No nosso exemplo aqui, a representação geral A10AN, onde A é um número inteiro, com um único dígito, e o N é a representação das casas decimais que a gente quer expressar. Abaixo temos alguns exemplos. 5.547,3 kg pode ser representado como 5,5473 vezes 10 a terceira quilogramas. Ou na representação de um número pequeno, onde a gente tem aqui o valor representado como 1,34 vezes 10 a menos 3. O uso da notação científica, vocês vão ver durante o semestre nas aulas que muito comum dentro da química, a gente expressar os números em ordens muito pequenas ou muito grandes. Então, por exemplo, quando a gente estiver falando de solubilidade, as constantes vão ser na ordem de 10 a menos 10, 10 a menos 20. Então, escrever esse tanto de zero seria impraticável. Por isso que a gente passa a utilizar as notações científicas. É muito importante que vocês aprendam a utilizar também a notação científica nas calculadoras. Toda calculadora científica, ela tem as funções exponenciais representadas pela letra E ou por um botãozinho chamado EX. Vocês podem ver na imagem aí como é esse botão. Por que é importante vocês utilizarem esse botão na calculadora? Porque quando a gente utiliza ele, a calculadora entende que é apenas um único número. Então, 1,34, a função exponencial, vezes 10 a menos 3, ele vai entender que isso é um único número, não uma função matemática. O que muitos fazem escrevem 1,34 vezes 10 elevado a menos 3. O que a calculadora entende, ou o computador entende nesse caso? Que você está fazendo um cálculo matemático. Você está multiplicando 1,34 vezes 10 a alguma coisa. De antemão já digo com certeza que isso é um dos maiores erros nos cálculos que os alunos apresentam durante todo o semestre. Então tomem cuidado, procurem utilizar as funções adequadas dessa calculadora para representar essas funções de notação científica também. O próximo ponto são o uso das exponenciais. A gente pode também representar os números, não só usando o 10 elevado a alguma coisa, mas também na forma de exponenciais, como no nosso exemplo aqui, onde eu tenho um número 5 elevado à quarta, que representaria esse 5 multiplicado 4 vezes, que representa o número 625. Então, em vez de representar um número grande como 1000, eu posso representar essas funções na forma de exponenciais como 10 a terceira. Toda a função matemática, quando envolve exponenciais, ela tem as suas equações ou suas representações específicas. Então é importante a gente relembrar alguns conceitos fundamentais da matemática envolvida nas exponenciais. Dentro das exponenciais, toda vez que a gente tem multiplicações, o fator elevado, ele é somado. Toda vez que eu tenho as frações em parênteses, as funções são multiplicadas. Quando ele está representando com um valor negativo, essa função representa que é uma divisão. A multiplicações de exponenciais é representada dessa forma.
né? A multiplicação com o mesmo fator é representada dessa forma. A divisão no exponencial é a representação de uma raiz quadrada. O valor de uma divisão negativa, ela é a mesma coisa como a gente tinha dito que é o valor dividido, só que nesse caso uma representação resultante como a 1 sobre a raiz quadrada. Divisões é o fator exponencial é subtraído, e divisões no fator exponencial ela é dada dessa forma, uma raiz quadrada de b para fora e a exponencial dentro. A representação matemática dessas equações em si, elas são importantes para alguns cálculos que nós vamos fazer. É importante que vocês guardem aí essas informações para poder utilizar posteriormente quando forem necessários. Assim como os exponenciais, os logaritmos também foram criados para representar essa grandeza dos números grandes ou números pequenos. A função logaritmo, ela reduz valores muito grandes ou muito pequenos a valores unitários. A principal aplicação, talvez a aplicação mais comum dentro da química, é o cálculo do pH, que nada mais é que o logaritmo da atividade iônica do íon H+, ou do íon H-, que representa o pOH, onde, por exemplo, o log de uma concentração de 1 vezes 10 a menos 5 representa um pH 5. O que a gente faz muito também dentro dos cálculos de química, função inversa, onde muitas vezes eu tenho o valor do pH e eu quero calcular qual seria a concentração de H+. Para isso, eu faço uso da função inversa, onde o inverso do logaritmo nada mais é o 10 elevado ao valor que está sendo definido pelo valor do log. Na calculadora científica, quando vocês olham nela, achem o botão do log. Logo acima, a segunda função é a função logaritmo, a função inversa do log, que é o 10x, né? Deem uma olhada. Assim como existem algumas expressões matemáticas que são usadas para os exponenciais, para os logs também. Então, aqui são alguns exemplos de funções matemáticas envolvendo logaritmos. Então, por exemplo, log de 1 é sempre 0, log de um valor exponencial ele é representado dessa forma, b sobre log de a. Multiplicações de valores logaritmados é dado por uma somatória, divisões é dado pela subtração. Assim como eu disse lá para os exponenciais, vocês vão usar essas funções quando forem aplicados a alguns cálculos específicos. Outro ponto importante, né, quando a gente estava falando das unidades internacionais ou dos países que não conversavam entre si, porque cada um usava uma unidade, foi instituído então pela IUPAC que todos os países utilizassem um sistema internacional de medidas. Nesse sistema internacional definiu-se então algumas unidades básicas, unidades derivadas e unidades suplementares que são específicas para algumas aplicações. Dentro dessas unidades básicas foram definidos quilogramas para massa, peso, litros para volume, metros para comprimento, Kelvin para temperatura, segundos para tempo, ampere para corrente elétrica, mol para quantidade de matéria e candela para luminosidade, parâmetros de luminosidade. Nas unidades derivadas, existem unidades específicas, por exemplo, Newton, Pascal, Joule, Watts. A gente sabe que essas unidades, elas são derivadas, por exemplo, Pascal, quilograma por metro por centímetro quadrado, né? Então são unidades que utilizam os valores da unidade básica do sistema internacional. Isso tudo trouxe uma linguagem comum para a ciência, né, onde os artigos podem ser escritos sem a necessidade de se ficar fazendo conversões de unidades de medida. Da mesma forma que a gente viu que os exponenciais, os logaritmos, né, eles são empregados para reduzir o tamanho das representações numéricas, né? Dentro da química a gente usa números muito grandes ou muito pequenos. É importante também a gente usar isso na linguagem. Uma das formas da gente simplificar a linguagem é fazer uso dos prefixos. Então as unidades, o Sistema Internacional de Unidades também, ela preconiza alguns prefixos utilizados, como por exemplo os mais comuns do nosso dia, o hecto, quilo, mega, giga, tera. É muito comum a gente falar hoje em dia na era da informática, os terabytes, kilobytes e assim por diante. Da mesma forma que a gente tem para cima, né, valores superiores a 1,
a gente também tem para valores pequenos, né? Nano, micro, pico, femto, né? Valores muito pequenos, valores em que as dimensões são bastante pequenas. Só para vocês terem ideia, um exemplo, né? O tamanho do banco de dados que o Google tem, hoje ele atinge 20 petabytes. O que é isso, 20 petabytes? É um número gigantesco, né? Quando a gente olha, volta lá para os slides anteriores, petabytes a gente está falando na ordem de 10 a 15. Então, quando a gente está falando de números, existe essa simplificação da linguagem para facilitar o dia a dia do cientista, para simplificar a linguagem científica em si. Então, eu posso fazer uso de exponenciais, posso fazer uso das funções logarítmicas, posso fazer uso dos prefixos para determinar ou para indicar a grandeza desses números. Faço uso do sistema internacional para unificar esses números em si. Eles são uma representação abstrata, uma representação que não tem uma materialidade. Quando a gente traz esses números para a nossa realidade, é importante a gente adicionar outros fatores, que, por exemplo, os algarismos significativos. No nosso exemplo aqui, para falar um pouquinho sobre algarismo significativo, eu estou demonstrando a medida de massa em duas balanças. Uma balança comum, uma balança com uma única casa decimal, e uma balança analítica, uma balança laboratorial que tem duas casas decimais. Vamos dizer que eu estou pesando o material, né? Esse material eu vou usar uma balança de uma casa decimal e outra balança. Então, no nosso exemplo, o primeiro material me forneceu um peso de 23,6 gramas. E a segunda balança me forneceu um peso de 0,84 gramas. Né? Eu usei a balança com maior casa decimais porque a massa era menor. Bom, e agora? Se eu quero saber qual era a minha massa total, eu vou ter que somar o valor dessas duas balanças. Então, eu adiciono o 23,6 mais o 0,84, que me fornece esse valor de 24,44 gramas. Mas vamos prestar atenção aqui em uma coisa. Quando eu falo 0,84 gramas, eu tenho certeza que o 4 foi medido pela minha balança, porque minha balança tinha uma precisão de duas casas decimais. Mas a balança anterior, a de 23,6 gramas, eu não sei qual é o valor seguinte. Pode ser o posterior ao 6, pode ser 0 ou pode ser 9. Eu não tenho uma certeza, eu não tenho a precisão desse valor em si. Então, quando eu faço a somatória desses dois valores, 24,44 gramas, o último dígito, o dígito o 4, que está representado aqui pela cor verde no nosso slide, ela não é preciso. Eu não sei exatamente qual é o valor desse número. Então, quando a gente fala de algarismos significativos, é muito importante que a gente considere a certeza desse valor, desse número. Então, no nosso exemplo, a balança que fornece os números significativos em si, ela tem, na verdade, 3 algarismos significativos, que seriam os números representados com precisão dentro desse cenário, tanto na primeira como na segunda balança. O valor representado seria de 24,4. Não posso afirmar qual é o valor seguinte, né? Então, isso representa os algarismos significativos. E isso pode ser aplicado para qualquer instrumento, para qualquer unidade real que a gente está fazendo. Então, por exemplo, quando eu estou fazendo medidas de volume, se meu instrumento volumétrico ele me dá uma precisão de uma única unidade, por exemplo, 1 litro, 100 ml, 200 ml, esse valor vai ter que ser trabalhado sem as unidades decimais, né, com os valores inteiros em si. Alguns exemplos a mais para quando a gente está trabalhando com os algarismos significativos. Soma e subtração, né? Por exemplo, aqui o nosso limitante é o 6,3, né? A somatória dá 8,44, mas como eu tenho 2 algarismos significativos, eu tenho uma precisão apenas dos 2 primeiros valores. Uma subtração, também tenho aqui, o meu algarismo significativo é baseado no primeiro valor, 90, que tem 2 algarismos,
por isso o meu resultado também tem que ser representado dessa forma. Sempre que a gente vai trabalhar com uns algarismos significativos, né, é importante que eu tenha um outro conceito, que é o conceito de aproximação dos valores. Não é porque aquele valor ele não está sendo representado pelo nosso algarismo significativo, aqui por exemplo esse 4 ou aqui o 86, que eu vou desconsiderá-lo totalmente. Esse valor ele tem uma grandeza e ele vai fazer parte dos números que a gente está representando. Então, por exemplo, toda vez que eu tiver valores menores que 5, o dígito que vai permanecer vai ser inalterado. Eu permaneço nesse caso aqui, por exemplo, 2,14 vai ser 2,1. Quando o dígito é maior que 5, eu vou aproximar o meu valor somando 1. Então eu aumento em 1. Por exemplo, aqui que o nosso dígito não significativo é um 7, é maior que 5, então eu vou somar 1 ao 4, que é o valor anterior. Toda vez que eu tiver o valor 5, exatamente 5, ou 5 seco, como aqui representado no slide, eu vou olhar para o número que está depois. Então, por exemplo, toda vez que eu tenho um número par, esse valor é inalterado. Toda vez que eu tenho um número ímpar, esse valor vai ser acrescido de 1. Isso faz com que 50% das possibilidades sejam divididas aí dentro desse cenário, né? Então a gente tem metade para o par, metade para o ímpar. Quando a gente está falando de algarismos significativos que envolvem multiplicações ou divisões, aí a gente precisa considerar os algarismos como um seu fator total. Então, por exemplo, nesse nosso exemplo, a gente tem aqui a representação do primeiro valor 6,3, 2 algarismo significativo, ele é um limitante do nosso cálculo. Então, quando dentro dessa representação, o número inteiro 13 é o valor. Na divisão é a mesma coisa, 2 algarismos significativos com 2,9 é a representação. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima videoaula. Não se esqueça de se inscrever no canal.